Continuação, né, da semana passada, né, que a gente, semana passada, a pergunta era a da formação do mundo, né? Opa, errado. É o tempo que o mundo leva para ser formado. Agora a pergunta: quando começou a Terra a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Aqui de cara ele já diz para a gente, né, uma coisa que, no fundo, cada um já sabe. Né? Em cada mundo existe um tipo de forma de viver diferente. Né? A gente já viu em alguns livros que o próprio corpo físico, né, dentro das capacidades de cada mundo, ele é constituído dos elementos daquele orbe, por assim vai. As características do orbe em si têm grande influência na forma com que os espíritos o habitam. Então, por isso que ele diz aqui, apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Aí o Miramês vai falar os seres vivos. Os planetas do Sistema Solar são filhos do grande astro, e é por essa afinidade que circulam em torno da sua gênese, por vínculos à harmonia de onde vieram, que, na profundidade da palavra, é amor. A Terra, nos seus primórdios, era como que uma luz líquida a se solidificar, assegurada por fios invisíveis que se chamam gravidade. A temperatura elevada vem comprovar de onde ela veio, e ainda resta no centro do planeta algo da fonte geradora, expelida para a superfície por alguns dos vulcões ainda existentes em vários pontos do mundo. O germe da vida foi colocado por Deus em toda a sua formação, que passou a dormir no seu berço, esperando o óvulo da divindade para dar início à formação dos seres vivos, no planeta já solidificado e refeito da grande confusão telúrica. Chuvas e tempestades assolaram toda a superfície. Milhares de anos consecutivos na formação dos mares, guardando no seu seio fecundo as águas para que surgissem os rios. Lençóis e mais lençóis de água intercruzam-se nas entranhas da terra, conservando-se e esperando as necessidades humanas como bênçãos do Senhor. E no cair das chuvas, outra chuva de fluidos aconteceu, processando-se a simbiose, para que os elementos primitivos pudessem acasalar-se com o que estava chegando e a vida se expressar de várias formas. Foi no seio térmico dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida na Terra, com o encontro dos dois elementos, físico e espiritual. Tudo isso idealizado e amparado pelos instrutores da vida maior, sem perda de um segundo sequer. Nas suas visões benfeitoras, tendo o Cristo como comandante da casa de Deus. O Mestre traçou os caminhos a seguir e ordenou a execução, dando a sua magnânima assistência permanentemente. Os seres vivos datam de bilhões de anos, sem que possamos nos certificar da verdadeira data, por nos faltarem recursos para tais determinações. Os agentes vivos foram se agrupando por afinidade intrínseca,
aparecendo os movimentos automáticos das formas unicelulares que se dividiam, dando nascimento a outras da mesma espécie, pela força do princípio espiritual. Eis que o progresso dominou e vários outros agrupamentos se processaram sob a visão espiritual, e formas variadas foram surgindo na extensão infinita das águas, com a sua característica de conservação e com o ambiente necessário à proliferação dos ensaios protozoários, rumo às vidas aperfeiçoadas. Nessa escalada evolutiva biológica, onde a ciência se perde na passagem da morada espiritual de corpo para corpo, séculos e milênios se evaporaram como simples fumaça nas ventanias de tempo, e surgiu como glória da própria evolução o corpo humano, como Cristo idealizou antes que a Terra fosse. O corpo humano é, pois, o retrato do universo em miniatura, filho de bilhões de anos, pelo impulso da própria vida, vida de Deus. Estamos aqui, dando apenas alguns traços dos princípios dos seres vivos. O estudo é fascinante, entretanto, requer, para acentuada compreensão, muito amor. Sem ele, a sabedoria se perde nos labirintos das teorias. Convivamos todos os seres humanos que desejam entender e pesquisar as coisas do passado a dar as mãos à reforma íntima, à autoanálise, ao aprimoramento próprio. Somente por esta porta poderão entrar na escola divina dos conhecimentos da genealogia dos seres vivos, que para depois buscar com mais segurança os caminhos do espírito. Ok. Eu achei assim, parece que agora, né, assim, a grosso modo, parece que agora está chegando mais perto da gente essas perguntas, né, assim, tá mais... isso aí eu tô conseguindo fazer acompanhar, né? Isso eu consigo acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, eu venho pensando sobre essa coisa do aprendizado, né? Eu, normalmente, assim, quando eu durmo, né, eu me entrego e tal, isso e aquilo, e peço, né, para ir, se puder ajudar, e um espírito ajudar alguém, ou aprender, né? E depois me veio, assim, essa coisa do aprendizado, né? E aí, mais ou menos o que está falando aí, né, cada local, e cada um de nós, né, essa questão do aprendizado é necessário nesse momento, né, esse tipo de aprendizado que a gente tem e que a gente entende como aprendizado. Eu tenho sentido, quando eu vou dormir, quando eu faço as minhas orações e faço as minhas entregas, de que existe um outro aprendizado, que não é esse aprendizado que a gente, né, do mundo, como foi feito, ou das palavras, ou disso. Existe um outro aprendizado, muito maior, né? E essa sensação de que existe sempre algo maior, né? Que a gente tem que passar por isso porque somos humanos, porque estamos no planeta Terra, e é isso que cabe a gente viver, e aprender, e estudar, mas que há algo muito maior, algo muito que foge dessa palavra aprendizado, né? Mas que entra na gente, que não é uma coisa que buscada nesse sentido de ir lá no livro e eu vou ler, e eu vou ler, e eu vou ler. Não, ela entra na gente. Eu acho que vem com isso, né? Com a reforma íntima, com essa busca de si mesmo, a gente vai aprendendo coisas que de repente a gente olha e fala assim, nossa, eu nem sentia assim, eu nem pensava assim, e de repente aquilo surge dentro da gente, né? Aquela forma de ver muda, né? É bem interessante isso. Eu achei legal a analogia que ele faz logo no início, né? Da mesma forma que ele fala, né, que nós somos parte de Deus, né, que Deus criou cada um de nós
né, a partir de uma partícula dele próprio, né, que são as partículas dele, ele fala do nosso mundo da mesma forma em relação ao Sol, né? Que como se um pedaço do Sol tivesse soltado e criado não só a Terra, né, mas aquele fala em todo o sistema solar, a partir do próprio Sol. E por isso, né, a justificativa dele do centro da Terra ainda ser magma, né? E eu achei isso bacana, né, que dá uma visão assim que, sinceramente, eu nunca pensei, né, nessa coisa dessa condução na formação. E outra que me chamou muita atenção, antes de passar para o Djair, é a coisa de o momento da junção digamos assim, do início, né, do princípio que ia desenvolver a consciência, né, cada um de nós, precisar da água, acontecer na água, né, a força que a água tem. Não é à toa que magnetizações, medicações são feitas através de líquido, né? A força que esse estado da matéria tem de carrear energia, né? Diz que precisou ser feita na água o princípio da junção da matéria com o espírito, né? O princípio material com o espiritual, para começar o ser como a gente foi evoluindo e chegou onde nós estamos hoje, né? Que é o início da jornada de consciência, né? Desenvolvimento da consciência de cada um. Então, isso me relembrou, né, com muita força, né, a importância da água, do seu poder de magnetização, de energização, e a força que a gente vê quando a água se revolta na natureza, a força que ela tem, que alguns dizem que é destruição, mas para mim é de transformação quando se faz necessário. Diga, Jair. Pegando esse gancho da Dilma, que eu achei interessante, que ela fala não é estudar, 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 é uma coisa mais ampla, né? Então, o que nós temos? Duas vertentes aqui. Eu vou ler o que ele está falando aqui, e depois nós temos o André Luiz, tá? Olha só o que ele está falando aqui. O estudo é fascinante, tal como a Dilma acabou de falar. Entretanto, requer, para acentuada compreensão, muito amor. Então, quer dizer, o estudo é importante, mas é necessário que haja o amor. Então, ela falou novas formas de aprendizado, uma coisa diferente. Veja André Luiz. André Luiz chegou lá no plano espiritual. É assim, sabe? É assim, eu não sabia que era assim, tipo uma criança. Como nós éramos crianças, nós aprendemos muito. O aprendizado nosso na matéria foi em virtude que dos amor dos pais com a gente, e a nossa vontade de querer aprender, tal como acontece no plano espiritual. E vai chegar um tempo, Diva, que pelo menos eu penso que eu já estava conversando no início, esse conhecimento vai vir praticamente por osmose para a gente, sabe? Quando o amor tiver, como eles falam aqui, quando o amor tiver mais na nossa superfície, nós tivemos uma palavra que Silvio gosta muito de usar, a compreensão da nossa posição no universo. Tudo isso são várias variáveis que vão ser desenvolvidas dentro da gente para que depois possa fluir isso que você acabou de falar há pouco tempo aí, entendeu? Pega tem um outro estudo diferente do que esse que a gente conhece por aqui. É só isso que eu queria falar. E o amor, né? Ele fala muito disso, do amor. Tudo começa com amor, né? É sempre o amor. Isso que eu ia falar, porque continuando a frase, né, que o Djair leu, né, ele fala aqui, né, do amor, e aí ele joga aquela responsabilidade individual, né, dar as mãos à reforma íntima e à autoanálise ao aprimoramento próprio. Não adianta você conhecer a teoria de tudo se você não tiver amor. É aquela famosa, né, fala de Paulo de Tarso, né? Sem amor eu nada seria. Então, tudo gira em torno do amor, como a Diva estava lembrando. Não importa a quantidade de conhecimento que a gente adquira, a compreensão que a gente passe a ter do universo, se a gente não compreender como aquilo está interligado com a gente e como o amor permeia tudo isso, não vale de nada.
Toda a nossa busca de entendimento, de compreensão, de crescimento, só tem sentido se ela for feita com base no amor. E quando ele diz aqui na reforma íntima, na autoanálise do aprimoramento, é de cada um de nós tornar cada vez mais esse próprio amor, essa essência amorosa. Nós precisamos ser essência amorosa. Isso é o primeiro passo de qualquer coisa. Tudo que vier por meio disso vai ser grandioso e vai nos ajudar a realizar grandes feitos, não para nós mesmos até, mas principalmente para quem está ao nosso redor. Então, tudo é amor. Quando a gente se conscientizar que tudo, absolutamente tudo, sem exceção, é amor, e a gente pode entrar no ônibus e vamos para o próximo mundo. E Silvia, que eu acho legal essa coisa que você está falando do amor, que vamos pegar o ônibus e vamos lá. Mas é uma coisa legal porque a própria definição de amor, a gente, quer dizer, eu já estou falando de definição, mas o próprio sentimento de amor varia de ser humano para ser humano e ele é muito abrangente, sabe? Até já a nossa concepção, a compreensão do amor, cara, ainda pelo menos eu penso assim, sabe, ter um amor puro, como tinha Francisco, como tinha Maria, isso vai levar muito tempo. A gente ainda está naquela fase, pelo menos eu pensei, amor primário, amor de pai para com filho. Tanto assim que nós éramos tão primitivos que Jesus falou para os filhos amarem seus pais, que há pouco tempo atrás isso não existia. Sabe, isso aí foi um exercício mental que nós somos condicionados que os filhos têm que amar os pais. E aí, conclusão, isso aí já foi um passo que houve para a humanidade. Um exemplo que a gente estava, acho que, comentando ontem, o amor à natureza que não tinha. A gente depredava tudo. Então, amor aos animais, tu vê como hoje em dia, como o cachorro foi criado, quando eu era criança, a forma como os cachorros eram criados é totalmente divergente da forma como a criação é hoje. Então, já está tendo amor aos animais, o amor até o homem com a mulher, diferente, aquele amor de companheira, amor de colega, sabe? Outros segmentos do amor, não é só aquele amor do sexo, amor carnal, amor de procriação, sabe? Tudo isso aí são diversas facetas do amor que está a caminho do nosso desenvolvimento, dependendo da gente, assim que eu vejo. Eu ia falar assim, isso que o Jair tem a ver mesmo, e é do nós, né? Fala muito assim, da reforma íntima, do análise do nós próprios, né? Individualizando, né? Mas a minha percepção hoje em dia é, enquanto eu não ver o nós, eu não consigo me ver. É meio esquisito isso, assim. Quando às vezes a gente fala assim, o povo faz isso, aquelas pessoas são assim, aquele bandido, aquele não sei o quê, aquilo, né? As críticas, os julgamentos que nós fazemos. Enquanto a gente não se vê neles, ou ver eles em nós, parece que a gente também não se vê. É esquisito, né? O ser, o autoconhecimento, mas esse eu tenho sentido isso, né, gente? Esse autoconhecimento passa pelo nós. Não adianta eu achar que é só eu me conhecendo nos meus mínimos detalhes, mas quando eu vejo o outro, quando eu vejo as dificuldades do outro, quando eu vejo o povo, quando eu vejo o brasileiro, porque, né, as críticas, porque o brasileiro, porque não sei o quê, ou porque o ser humano, ou porque isso, as críticas, esses julgamentos, quando eu coloco que isso tudo está dentro de mim, eu começo a me ver, eu começo a me conhecer. Não adianta eu achar que eu estou separada do mundo, é isso que eu vejo, somos nós. E aí, volto uns dias atrás, quando a gente falava sobre, não sei, alguma coisa assim, em que todas as vezes eu falo assim, quando eu vejo um bandido, uma pessoa que fez um crime hediondo, aquelas coisas todas, eu tô nele, ele tá em mim também. Por mais doloroso e difícil que eu veja isso,
e que eu tenha que respirar fundo e pensar nisso, ele está em mim também. Então, esse autoconhecimento eu vejo muito assim, também passa pelo nós, não por eu só. Mais ou menos isso. Diva, estou te dando um beijo. Poxa, isso que eu fico me forçando. O Silvio, ele quando faz às vezes algumas irradiações, ele faz justamente isso no nós como um todo. Então a gente, inclusive, ele se emociona muito, muito. Por que que eu estou falando isso? Porque o Silvio, ele já fez algumas irradiações que eu também me senti assim, que essa coisa como você acabou de falar, o entendimento do nós como no outro, entende? E eu não consigo viver. É uma coisa, eu estou sendo fazendo revelação. Eu faço meditação, me esforço, faço tudo, mas eu dobro a esquina, pum, virou tudo pó. Desapareceu tudo. Aí fico pensando na radiação do Silvio, pum, tudo vira pó. Mas isso tudo é uma fase do nosso aprendizado, tá? Pelo menos eu vejo assim. Então, quer dizer, isso que você falou foram palavras sábias. Muito obrigado. Essa questão do eu e do nós é interessante, porque a gente veio várias vezes dizendo que ninguém modifica você, você se modifica. E a visão do nós, apesar de ser não é o nós, não sou eu, só acontece porque você começou a pensar diferente. Então, começa no individual. Não é o nós que te influenciou, é você que passou a olhar aquilo com um olhar diferente. Então, não adianta você... A gente fala muito, somos todos um, porque a tendência é essa. Conforme nós vamos evoluindo, a gente vai desejando as mesmas coisas, aspirando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas. Os sentimentos, as vibrações vão virando uma só. Então, nós passamos a ser um só, né? Somos todos um, porque nós somos um só. Mas existe dentro desse nós uma individualidade que é incontestável, porque você só passa a ver o nós quando você, indivíduo, começa a olhar para eles. Se o indivíduo não olha para eles, eles continuam sendo eles e você, você. Então, sempre começa pelo eu. E a partir do crescimento do eu, você começa a reparar mais e interagir mais com o nós. O nós pode até te influenciar, mas ele não toma as suas decisões. É o eu que toma as decisões. E você, individualmente, que vai buscar esse nós. Aí você passa a perceber, você começa com o entendimento, como ele diz aqui, a autoanálise do aprimoramento próprio. Você começa a mudar o seu entendimento. Então você começa a perceber que o bandido mais cruel que você tem notícia não é simplesmente um alijado da sociedade, um ser que merece sofrer todas as agruras do mundo. Você entende que ele é um ser humano que, num outro estágio de crescimento, é um espírito que vai precisar de ajuda, talvez com menos até do que cada um de nós precisou no passado. Então, esse desenvolvimento individual vai permitindo que a gente olhe com mais tranquilidade, com mais, digamos assim, até sapiência ao nosso redor. Então eu vejo muito por aí. O nós é onde a gente vai chegar, tá? Na minha concepção, isso aí é indiscutível. A gente vai se aproximar tanto que aquela coisa do somos um é que a gente vai estar tão envolvido nessa vibração de amor, de paz, de harmonia, que o que eu vou pensar, se fizerem uma pergunta para mim, para a Diva, para o Djair, para a Andréia, para a Cibele, a resposta e o sentimento é o mesmo, será o mesmo, será, se não for exatamente igual, será tão próxima que não haverá diferença. Esse nós, como todas as harmonias e qualidades que a gente vê em livro, que a gente diz, isso ainda está longe, são a meta, digamos assim, final, que nós alcançaremos no decorrer da nossa evolução. Mas, mesmo assim, nós teremos uma individualidade. E ela só começa no momento que cada um, dentro de si, começa a perceber que não está sozinho. Larga o ego, a idolatria individual, a vaidade, esse egoísmo, essa vaidade que existe dentro de cada um de nós, e começa a perceber o outro. Aí sim a gente amar ao próximo como a si mesmo, que é a essência do nós.
É. Às vezes eu vejo, Silvia, assim, que, por exemplo, no dia a dia da gente, né? A pessoa vira assim, por exemplo, educação de filho. Meu filho foi bem educado. Aí, tipo, o seu filho foi mal educado, né? E aí, coisas desse gênero, assim, quando você vira e fala assim, nossa, e o outro, quando eu vejo muito, ultimamente eu estou muito vendo isso, é que, na verdade, nós temos as mesmas dificuldades uns dos outros, e que a gente separa como, né, no ego, esse egocentrismo, né? Eu não tenho isso, eu não tenho esse sentimento, eu não isso, eu não aquilo. E quando eu vejo o outro e eu permito ver como um espelho, né? Aquele outro, aquilo ali eu tenho também aqui dentro de mim, me facilita mais eu estudar a mim mesma, porque às vezes eu olhar a mim mesma, não, eu não consigo ver, né? Os meus defeitos, né? Eu vejo os da frente, né? Mas quando eu permito ver no outro, né? Quando eu vejo no outro que ele, aquilo ali eu tenho também, aí eu acho que é a possibilidade, aí sim, o eu, né, vendo, trabalhando em cima disso, né? E isso, a gente pode até dizer que isso aí que você está dizendo é a origem do dito popular, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Quantas vezes eu já ouvi, não, você não ouve o que eu digo, mas o fulano fala, a pessoa, você faz o que ele está falando. É. É exatamente isso. Ih, deu a hora. Deu a hora.